Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando a respeito de arte marcial e do meu projeto Sinfuji. Alguma curiosidade, tá? A respeito do meu projeto, de mim, tá? Que eu queira falar aqui, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o significado da palavra Sinfuji, tá? Que eu criei em 2010 para este projeto de arte marcial, tá? Mas eu tenho um outro vídeo, tá? Que foi o primeiro que eu fiz, falando sobre o significado, tá? A primeira explicação que eu dou para você para essa palavra Sinfuji significa o seguinte: a palavra é uma sigla que significa simples fusão objetiva, tá? E a palavra simples significa o seguinte: simples, aquilo que você considera simples para uma luta, tá? Ou aquilo que você considera simples para você, tá? Fusão daquilo que você tem, que você aprendeu de alguma coisa, tá? E você usa isso daí juntamente com outras coisas que você considera importante, tá? Ou fusão de coisas que você mesmo criou, tá? E fundiu essas coisas para você, ok? E objetivo, alguma coisa que seja objetivo para uma luta, tá? Ok? Ou então alguma coisa que você considera objetivo para o seu propósito. Em outras palavras, para você, independente de uma luta. Então o raciocínio do projeto Sinfuji, tá? Está apoiado em alguma coisa que diz respeito a você, algo muito pessoal, tá? Ou então alguma coisa que diz respeito à questão da luta, tá? Alguma coisa que você compõe, tá? E constrói para a luta, tá? E tudo isso que eu falei aqui, tá? É 100% meu, tá? Ok? Por exemplo, dizem que tem algum professor que me ensinou, não é? Professor fulano ou professor ciclano, né? Ok. São mestres, não são? Sim. Eu aceitaria que eles fizessem um desafio contra mim e eles provassem que a arte marcial minha é deles, eu dando um soco no meio da cara deles e arrebentando os cornos deles para provar isso que não, ok? Então vamos lá. Eu quero falar para você, que é uma coisa que eu quero falar aqui para você, que é o seguinte: se eu receber patrocínio deste projeto para o meu trabalho, tá? Significa que eu quero ganhar muito dinheiro, tá? E desse dinheiro eu tiro 90%, tá? Para cortar um pedaço da carne. Preste atenção, ó. Pegar um objeto feito de ferro, tá? Ou de metal, tá? E cortar um pedaço da carne desse indivíduo que está praticando magia negra no meu olho, a cada coisa que eu falo aqui referente àquilo que é meu, com a ideia de atribuir aquilo que é meu a outra pessoa. Você consegue entender? Significa que eu estou disposto a pagar, tá? Do meu patrimônio, que eu faça um patrimônio milionário, tá? Pagar 90%. Consegue entender? Se eu tiver R$1 milhão na minha mão, eu tirar 900 mil, tá? E entregar na mão de uma pessoa que corte um pedaço da carne desse indivíduo que praticou magia negra no meu olho e que caluniou meu trabalho de plágio, tá? Ok? Com o maior prazer eu faço isso daí, ok? Então eu quero falar para você que patrocina o meu trabalho e me apoia, você vibra e fica muito feliz, tá, com o fato de querer o pedaço da carne desse indivíduo que está praticando magia negra no meu olho cortado, ok? Eu já cheguei a falar que se você não tem prazer nisso que eu estou falando, você nem apoia o meu trabalho, você nem é meu apoiador. Mas se você tem muito prazer, tá, de cortar a carne de alguém que faz isso, tá, ou então que fez isso contra mim, você é a pessoa que apoia e patrocina o meu trabalho, ok? Eu considero você até culpado se você não tiver esse sentimento de alegria e de satisfação em fazer isso a meu favor, ok? Vamos continuar. Então o objetivo desse vídeo era justamente falar contra isso, tá? E da onde surgiu a palavra simples, Jorge? O conceito de simplicidade para você, né? Que refere-se à palavra simples. Eu gostaria de não falar, mas eu vou jogar uma ideia aqui para você, que é o seguinte: do Bruce Lee não veio, tá? A ideia de eu considerar que alguma coisa seja simples ou tenha que ser simples, ó, até nem tenha que ser simples, tá?
Não foi uma prioridade para mim que tivesse que ser simples, tá? Mas que seja simplesmente simples, colocar dessa forma. Eu te digo que não veio diretamente do Bruce Lee, tá? Mas se você provavelmente observou o que o Bruce Lee pensava a respeito de lutas, tá? E de arte marcial, a palavra simplicidade era uma palavra que ele usava para definir as ideias que ele construiu com arte marcial. Eu te digo, porém, tá, que eu não peguei isso daí do Bruce Lee e coloquei na minha filosofia. É interessante, na verdade. Significa que o Bruce Lee considerava isso uma coisa muito importante na arte marcial dele, questão da simplicidade. Você provavelmente vai ver em alguma frase dele. Eu não peguei do Bruce Lee e incorporei dentro da filosofia do meu projeto. Eu não fiz isso. Pronto. É bastante interessante isso daí, sabe por quê? Porque se qualquer outra coisa que se rasteja nesse mundo, ou que respira, ou que é vivo nesse mundo, disser que eu extraí de outra coisa, isso é então completamente impossível, tá? Porque se eu não extraí do Bruce Lee, certamente não foi de outra coisa, ok? Tá? Isso daí você tem a certeza, é a garantia que eu tô te dando. Se não foi do Bruce Lee, não foi de porra nenhuma nesse mundo, ok? Então a questão da simplicidade eu já coloco para você, tá? Que é uma ideia que faz parte do projeto Sinfuji, só que eu não quero falar aqui, eu quero guardar meu segredo, tá? E da onde que surgiu a ideia de eu falar que alguma coisa seja simples, tá? Tem a ver, tá? Com o momento em que eu comecei a construir minha própria arte marcial, tá? Ou seja, a palavra simplicidade, que eu posso falar por simples, tá? Tem a ver com o processo em que eu comecei a construir a minha própria arte marcial, quando eu deixei o karatê, tá? E tem a ver também com a fundação do projeto Sinfuji, quando eu fiz os primeiros escritos do livro em 2010, tá? Consegue entender? Então, tem a ver com o processo em que eu comecei a elaborar minha própria arte marcial, tá? De 2000 e sei lá, quando eu terminei o karatê, acho que eu estava com 16 anos, mais ou menos. Ou 17, sei lá. Isso, 17, 18 por aí eu terminei. 17, 18 eu estava terminando o karatê, estava começando a criar a minha própria arte marcial durante esse processo aí. E tem a ver com a situação em que eu criei o projeto Sinfuji em 2010, que eu joguei peguei as ideias que eu já tinha, né? Que eu já falei, eu tinha vários manuscritos que eu joguei todos eles fora. E aí eu transportei, em 2010, eu transportei todas as ideias que eu tinha, as que eu lembrei, tá? E joguei todas elas o máximo, as principais ideias naquele livro ali. Aquilo ali está uma composição de todo o meu trabalho, tá? Praticando arte marcial completamente sozinho, tá? E tudo isso daí, tá? Tudo que está no livro lá, tá? Veio antes de eu praticar Sistema 21 pela primeira vez, tá? Ok? As ideias que eu joguei ali eram justamente as ideias de arte marcial que eu tinha antes de praticar arte marcial pela primeira vez, ok? E quando eu vim praticar arte marcial pela segunda vez, isso aconteceu foi em 2012. Não, foi em 2000 e... acho que foi... a partir de julho de 2012. Em 2010 eu compus o manual, os dois manuais Sinfuji que estão ali. Tudo isso é tudo meu, ok? Tá? Ok? Os dois professores, tá? Ou 1000 professores que estão dizendo que aquilo que é meu é deles, eu adoraria fechar a minha mão e arrebentar a cara deles, para arrebentar os cornos deles, tanto pelo fato deles serem invejosos, tá? Quanto mentirosos, tá? Ok? As duas coisas, tanto invejosos quanto mentirosos, tá? Ok? E fusão, tá? Vamos falar aqui alguma coisa sobre fusão. Fusão é o seguinte, o que eu aprendi de outra fonte, tá? Eu já expliquei para você. Por exemplo, um soco, né? Como eu vim da origem do karatê, né? No karatê tem o soco, tem o chute, né? Não vou entrar em detalhes, mas tem os seus socos e os seus chutes, né? O que você considera como agradável para você fazer a respeito disso daí, eu automaticamente levei comigo isso daí, consegue entender? Mas eu nunca aprendi a dar um soco, eu nunca aprendi a dar um chute, consegue entender?
Eu nunca aprendi como se faz um soco nem um chute, nem na época que eu praticava sistema 21, tá? Ok? Vou até falar sobre o soco, por exemplo. Por exemplo, o soco do sistema 21, o professor lá, que eu pratiquei sistema 21, ele acha que até o dia de hoje, uma das mentiras que ele fala lá, é que eu aprendi a dar o soco do Bruce Lee com eles lá, quando na verdade eu já tinha aprendido a respeito do soco do Bruce Lee, ok? Bem antes de estar lá com ele, ok? É uma das mentiras que ele, tá? E o pessoalzinho dele lá fica falando a respeito de mim, tá? Eu sei inclusive que esse professor aí, ele me desrespeitou grandemente, tá? Na minha ausência. E ele pensa que eu não sei disso daí, mas eu sei muito bem. Ok? Por quê? Porque ele pensava que estava lidando com um idiota, entendeu? Mas uma pessoa que sabia muito bem das merdas que ele falava de mim pelas costas, ok? Então fusão, tá? Significa o quê? Pra mim, tá? Pra mim, fusão representa aquilo que eu nunca aprendi de outra pessoa, tá? E que eu na verdade construí completamente sozinho, tá? Consegue entender? Significa o seguinte: quando você pratica arte marcial, você tem algum rastro de alguma coisa que você praticou antes, né? Por exemplo, se você, por exemplo, praticou boxe, né? Que não é o meu caso, né? Não é o meu caso. Por exemplo, você praticou muito uma arte marcial, não é verdade? Quando você largou, você levou um rastro daquilo ali. Comigo já não foi assim. Eu, quando larguei uma arte marcial, deixei tudo pra lá, ok? Até porque eu não aprendi nada, acabei de falar aqui. Mas, por exemplo, você praticou boxe, por exemplo. Se você se agradou de golpear, né, com os punhos semelhante ao boxe, você não vai jogar isso fora para praticar uma outra coisa, para inventar uma outra coisa diferente do que você se agradou. Mas você vai continuar golpeando daquela maneira ali, né? Mas se automaticamente você praticava boxe, você percebeu que a maneira de golpear não é o ideal, aí você vai modificar. E a ideia de você pegar alguma coisa que você gosta, né? Ou você desenvolver essa tal dessa coisa, e você, isso daí que é o processo de fusão. Você está construindo peças, tá? Peças da sua arte marcial, e elas estão apoiadas na sua preferência, né? Por exemplo, no meu caso, eu mesmo fiz tudo, né? Mas de um cagalhão, por exemplo, que encosta o cu no olho dos outros, esse daí não, ele tem que aprender de várias outras pessoas, inclusive até roubando e copiando de outra pessoa, né? E caluniando de plágio também, um cocô desse, né? Por quê? Porque caluniar de plágio é muito bom para você tentar reduzir a competência dos outros ao cocô que você é, né? Que é esses indivíduos que encostam furingo no olho dos outros, tá? Eu já falei para você, tá? Que eu tenho um vídeo legal que eu fiz, mas ficou com som muito baixo, que eu fiz uma denúncia, tá? De que artistas que praticam arte marcial, exclusivo, tá? Só quem fala essas coisas sou eu. Que artistas que praticam arte marcial são vítimas, tá? Do cartel da arte marcial, tá? Vou falar nomes aqui de pessoas importantes que eu acredito que são vítimas disso. Aquele ator, o Donnie Yen, não tem? Que é os caras super badalados do Sistema 21. Não tenha dúvida, tá? Que nego corrói-se de inveja desse cara aí, tá? Ok? Corrói-se de inveja dele, tá? Querendo enquadrar ele para testar ele se ele é um bom lutador. Aí eu cheguei a afirmar também que a Zanzi, tá? Quando ela fez um determinado filme de arte marcial, presta atenção, é completamente absurdo o que eu vou falar aqui, mas eu acredito que isso aconteceu, tá? Que ela provavelmente recebeu determinados tipos de ameaças indiretas, tá? De ser enquadrada por alguém lutar com ela, tá? Para ela tentar mostrar se o que ela faz no cinema é de verdade mesmo. Sim. E que a razão por que ela chegou publicamente e falou assim: olha, eu não sou uma praticante de arte marcial, mas uma dançarina que interpreta arte marcial. Que isso daí é resultado, tá, disso daí, de um cartel de arte marcial que cobra que a pessoa diga que não é lutador, senão desenquadra essa pessoa aí para lhe agredir, tá, e provar se a pessoa é boa ou não, ok? Aí qual a conclusão? Eu já falei nesse tal desse vídeo aí. Se eu recebo o patrocínio do meu trabalho, tá, um indivíduo que se procedeu dessa forma, tá, perseguidor em cima de alguém, como eu venho sendo vítima aí por anos e anos, tá, o meu objetivo é arrebentar um indivíduo desse, tá? Até mesmo de paulada mesmo, para não profanar o simbolismo da arte marcial
dos nobres, consegue entender? Um indivíduo desse é arrebentado de paulada, consegue entender? Agora eu vou continuar aqui para você, tá? Eu considero um insulto muito grande esse tipo de coisa que eu falei aqui, considero um insulto gravíssimo, tá? Para mim é um insulto à questão do praticante de arte, é um insulto à liberdade, ok? E objetivo, eu expliquei para você. O projeto Sinfuji tem dois pontos de vista na questão da objetividade, tá? A questão da luta, tá? É um ponto, tá, muito importante no que diz respeito à objetividade, tá? Você só vai estudar objetividade se você entender a natureza da questão da luta, tá? E entender a luta, tá, e aprender sobre luta também foi um propósito meu, tá, na prática da arte marcial. Consegue entender? Então a luta é justamente um elemento, tá, que vai criar, tem até as frases minhas escritas lá no manual Sinfuji número 2, tá? Eu deixei muitas frases boas lá, tá? A luta é o elemento da realidade, tá? Que vai desenvolver você para poder construir eficiência, tá? E cada coisa que eu falei aqui é meu. Só que a fantasia, tá, também é uma coisa muito legal na arte marcial, tá, que é uma coisa que eu descobri assim comigo, tá, que é a questão, eu não sei se a palavra eclético define, tá, uma visão mais ampla, tá, do que é arte marcial, tá, porque a palavra eclético, eu não sei se eclético, na minha interpretação, acredito que talvez não seja o que a palavra que eu penso, entendeu? Mas quando eu falo eclético, eu estou falando de uma coisa, tá? Acho que até a palavra eclético é o contrário do raciocínio. Por quê? Porque eu cheguei a ler no dicionário que eclético significa um ponto de vista assim bastante apontado para a razão, né? Mais ou menos isso, tá? Enquanto que o que eu penso que significa a palavra eclético, quando eu falo isso, significa uma diversidade de preferências, tá? Na mesma pessoa, tá? Então, por exemplo, quando você vê o Jack Chan, por exemplo, estou dando um exemplo, a arte marcial que ele pratica nos filmes dele, se você pegar os filmes bem antigos, é completamente diferente do que ele pratica nos filmes modernos, não é verdade? Então, por exemplo, se uma pessoa diz assim, poxa, eu gosto muito do Jack Chan, aí você fala, mas quais filmes você gosta? Os filmes novos ou os antigos? Porque tem dois perfis, né? Tô só pegando como exemplo, ok? Nunca aprendi nada vendo outra pessoa. É um exemplo, seu babaca! Ok? Você encosta essa bunda no meu olho e na minha frente, eu te dou-lhe uma paulada no meio do seu olho. Já falei, tá? Você patrocina o meu trabalho. Um indivíduo que encostou o cu no olho de alguém, ele vai ter um pedaço dele cortado cada vez que ele fez isso. Ok? Preste atenção, né? Mas se você pegar os filmes do Jack Chan, tem um estilo assim bem tradicional, né? Os movimentos assim bem diferentes assim do que ele faz nos filmes mais modernos. Isso representa, pronto, é só um exemplo. Isso representa, tá, um ponto de vista eclético, de admiração, tá, e de apreciação pela diversidade da arte marcial. Se você for ver, tá, a arte marcial é muito diversa. Né, quando você chega para uma pessoa assim, você gosta de arte marcial? Ah, sim, gosto. Aí tá bom, aqui, olha essa arte marcial aqui. Aí essa pessoa vai chegar e vai falar assim, poxa, mas essa daí eu não gosto. Essa daí eu não gosto. Ah, ué, mas isso aqui é arte marcial. Mas é completamente diferente do ponto de vista da pessoa. Então, esse ponto de vista significa que objetivo para o seu propósito. Tá? Consegue entender? Significa que, por exemplo, se eu apresentar uma arte marcial semelhante ao boxe para uma pessoa, essa pessoa ainda não é o que essa pessoa quer. Ela quer uma arte marcial semelhante ao Kung Fu, né? Com muitos movimentos, assim, né? Com uma diversidade de movimento. E esse princípio sai de dentro da questão da realidade e já entra no universo da fantasia, consegue entender? Ou seja, entra num raciocínio onde a prática da arte marcial já saiu do princípio de ser objetivo para a luta, consegue entender? Mas objetivo para o propósito que a pessoa está procurando. Então, esse é o significado da palavra Sinfuji, tá?
ok? Estão praticando magia negra no meu olho, tá? Se você vê algum indivíduo, tá, que pratica arte marcial filosofando assim que nem eu assim, você ajude a delatar esse indivíduo, até colocar na cadeia esse indivíduo, porque eu estou sendo vítima de espionagem, de magia negra, o meu trabalho está parado e os meus pensamentos, a minha filosofia está sendo copiada por impostores. Aí aparece um babaca falando várias coisas, filosofia, tudo isso aqui é meu, ok? Eu até convivi, tá, com indivíduos que se achavam intelectuaizinhos, só falavam merda mesmo assim sobre arte marcial, mas se achavam inteligentes pra caramba, tá? Ok? Que é do reduto lá dos professores, para não defamar o tal do professor, tá? Mas é um verdadeiro de uns imbecis que ficavam repetindo ele, até se procediam assim como um filósofo mesmo, assim, uns bundões mesmo, tá? Ok? Então você nunca viu ninguém falar sobre arte marcial depois do Bruce Lee assim como o Jorge Rodrigues, tá? Ok? Como o Jorge Rodrigues, não. Nem os tais mestres, nem os caras que eram os mestres mesmo falam assim como eu, ok? Porque eles aprenderam de outra pessoa. E, por exemplo, falando de um deles aqui, que era como se fosse um cara mais cabeça assim, tá? Nem ele mesmo fala coisas como eu falo aqui, ok? Então quero falar para você, tá, que você apoie meu trabalho, tá, meu projeto de arte marcial. Poxa, Jorge, o que você falaria sobre uma pessoa quando você tivesse que apresentar filosofia? Isso é completo segredo, tá? Mas sobre a filosofia do projeto Sinfuji, eu vou guardar completo segredo, senão vou estragar aqui a surpresa, tá? A respeito do que eu diria para uma pessoa, poxa, Jorge, fala para mim sobre filosofia. Aí eu diria alguma coisa para essa pessoa bastante interessante, tá? Sobre o que é filosofia de arte marcial, tá? Mas é isso daí, tá? Eu deixei vários pensamentos, tá? Que estão no álbum Ensinamento e Sinfuji no blog sinfuji.blogspot.com, tá? Tudo aquilo ali é meu, tá? E alguns daqueles pensamentos ali eu incorporei no Manual Sinfuji 2, tá? E também no Seminário Sinfuji à Distância. Eu quero até recomendar para você que ao invés de você comprar o Seminário Sinfuji à Distância, você compre o Manual Sinfuji 2. Lá no final vai estar a filosofia do Sinfuji à Distância. Outra coisa que eu quero falar, ok? Para você economizar seu dinheiro comprando um livro, tá? E pegando esse Seminário Sinfuji à Distância no final do livro, tá? Que eu incorporei lá. E quero falar para você que se você sabe de algum invejoso satânico, tá, que está comprando os meus livros, tá? Se você puder fazer uma coisa muito boa, é o seguinte, presta atenção, vou falar aqui para você para a gente encerrar o vídeo. Você soube que um satânico comprou o meu livro? Aí sim, quando o indivíduo paga por alguma coisa que é seu, ele se sente no direito de ter aquilo, porque ele pagou, não é verdade? Pronto, você vai fazer o seguinte para mim, você vai pegar do seu bolso e vai colocar na mão desse indivíduo que comprou o livro, e você vai dar uma ordenação para esse indivíduo assim, ó, você vai sair de tudo que é dele. Se eu ver você encostando a mão em qualquer coisa dele, eu vou cortar os seus 2 braços. Esse é o patrocínio que eu quero de você. O indivíduo chegou e falou, eu comprei um livro, eu tenho o direito de ler. Você vai fazer o seguinte, você vai pagar somente o valor do livro, você vai devolver para ele e você vai falar assim, você vai pegar esse livro e vai jogar fora. Eu te paguei de volta o valor do livro. Pronto. E se você encostar em alguma coisa dele, eu vou cortar os seus 2 braços. E ainda vou arrancar os seus 2 olhos por você estar praticando magia negra nele. Se você faz isso por mim, você é meu patrocinador, ok? Agradeço bastante, ok? Então é isso que eu queria falar, tá? A respeito do projeto Sinfuji, tá?